Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa aula, onde eu vou compartilhar com você um segredo que vai te ajudar a criar um novo material fotovoltaico com o nosso nióbio. Eu sou Guilherme Cordeiro, eu sou cientista de materiais e criador do Nanoblog. E antes de te contar mais sobre esse segredo, eu quero dar início a essa aula trazendo mais informações para você sobre a célula solar de perovskita, que é justamente onde eu vou te contar sobre como você pode utilizar um nióbio, né? E que, aliás, essa é uma das tecnologias emergentes em geração fotovoltaica. E eu imagino que você esteja, inclusive, se perguntando o que essa célula solar de perovskita tem de diferente daquela célula solar de silício, que, inclusive, é a base do painel fotovoltaico que está instalado, por exemplo, sobre o telhado aí da sua casa, né? Então, eu quero trazer dois pontos aqui que vão ajudar justamente a diferenciar a célula solar de perovskita e que tornam ela uma tecnologia emergente em geração fotovoltaica. E o primeiro desses pontos é com relação à eficiência de conversão. Hoje, uma célula solar de perovskita de laboratório tem uma eficiência um pouco acima de 25%. Então, uma eficiência certificada, segundo o Laboratório Nacional de Energia Renovável dos Estados Unidos. E quando a primeira eficiência certificada foi reportada um pouco ali depois do início dos anos 2010, ela girava em torno de 12 a 13%. Então, o que você percebe é um incremento de pouco mais de 10% em eficiência de conversão ao longo desse tempo. Isso pode parecer pouco, mas quando a gente olha para evolução da eficiência de conversão da célula de silício cristalino, por exemplo, né, principalmente a de monocristalino, a primeira eficiência certificada foi reportada lá na década de 70, e ela também girava em torno de 12 a 13%. E hoje, a eficiência de uma célula solar de laboratório de silício monocristalino, ela passa um pouquinho de 26%. Então, você nota que enquanto a célula solar de silício, por exemplo, né, levou entre 4 e 5 décadas para ter um incremento de pouco mais de 10% na eficiência de conversão, a célula solar de perovskita levou menos de 10 anos para conseguir essa mesma evolução, né? E o segundo ponto que eu quero trazer à tona é que a célula solar de perovskita ela pode ser fabricada com insumos e com processos de baixo custo, e inclusive que permitem a impressão da célula, por exemplo, em um substrato flexível como um plástico, né? E o que é exatamente a célula solar de perovskita e qual é a concepção dela, né? Ela nada mais é do que um dispositivo optoeletrônico que ele é confeccionado em camadas, né? Então você tem basicamente aí camadas que são obtidas a partir da deposição de tintas condutivas, tá? E a camada de perovskita basicamente ela vai ficar aí sanduichada entre outras camadas, né? E a camada de perovskita ela tem justamente um ingrediente que é muito importante, né? Essa tinta condutiva tem um ingrediente muito importante que é justamente um ingrediente que tem atividade fotovoltaica. É um ingrediente que é responsável, portanto, por absorver, né, a energia da radiação visível, né, a radiação visível, o espectro visível da radiação eletromagnética, e com isso consegue, portanto, converter essa energia em carga elétrica, né? Carga elétrica é gerada a partir desse processo de absorção de energia. E com isso aí você tem, portanto, a geração de eletricidade. Então agora eu quero olhar com você um pouco mais para a perovskita, que é justamente esse ingrediente especial que tem essa propriedade de absorver a luz visível, né? E aí a gente fica mais próximo do método que eu quero te apresentar e que tem potencial para tornar um nióbio um recurso super estratégico nesse tipo de aplicação. Mas antes de eu te contar esse segredo, vamos entender o que é esse ingrediente. Então, esse material ele tem essa estrutura que você está vendo aí no slide, né? E uma coisa muito curiosa é que se você olhar aí para as esferas da cor cinza nesse modelo, você vai ver que elas formam um cubo. E se você depois for dar uma gugada, deixa para dar essa gugada depois que essa aula terminar, né? Se você for dar uma gugada e for procurar por fotomicrografias, né? For procurar por imagens desse material, desse composto, você vai ver que realmente ele é um cristalzinho com um formato cúbico, né? E o que cada uma dessas esferas representa? Nas perovskitas de maior sucesso,
aquelas que têm trazido aquela evolução rápida em eficiência que eu te contei um pouco antes, elas têm, então, essa fórmula geral, essa fórmula química geral que você está vendo aí no vídeo, né? Então, cada uma dessas esferas roxas representam íons de iodeto. Esses íons de iodeto, eles formam, portanto, octaedros, né? No interior de cada um desses octaedros, você tem esferas cinzas que representam aí íons de chumbo, tá? E esses íons de chumbo, portanto, vão formar uma estrutura cúbica, e no centro dessa estrutura cúbica você tem um íon maior, representado aí por uma esfera verde, que é um íon orgânico, o íon metilamônio, né? E a despeito desses materiais terem um potencial enorme, né, para absorver luz visível, energia da luz visível, elas têm um lado não tão bom, que inclusive é um dos lados que está dificultando a comercialização em escala desse tipo de dispositivo, que é o fato de que esses materiais eles são muito sensíveis à umidade, ao calor e até mesmo à luminosidade, por conta desse grupo orgânico, o metilamônio, né, na cor verde que você está vendo aí. Qual que é a alternativa, então? Uma delas é substituir, né, esse ingrediente da camada de perovskita. Então, trocar essa perovskita. E eu trouxe aqui uma alternativa, existem várias, mas eu trouxe aqui, por exemplo, um óxido misto de nióbio e potássio, né? Então, de maneira similar, as esferas roxas seriam representadas pelos íons oxigênio, as esferas cinza pelo nióbio e a esfera verde que você vê nesse modelo pelo potássio, né? E qual que é o grande segredo aqui por trás de se usar o nióbio? É isso que eu vou apresentar agora para você, e eu trouxe esse gráfico. Esse gráfico é um gráfico que eu construí, tá? Fazendo uma análise em cima da literatura técnico-científica, especificamente para essa classe de compostos, né? Então, perovskitas na forma de óxidos mistos de nióbio e potássio, tá? Então, você percebe que esse gráfico ele representa a evolução de um parâmetro particular em função do tempo em anos. Esse parâmetro é o E de G. E o que ele representa? Ele representa a energia do band gap, ela é medida em electronvolts, e esse parâmetro ele define basicamente a habilidade de um material em absorver energia em todo o espectro, né? E é justamente esse parâmetro que vai definir, portanto, que a gente consegue definir, portanto, se o material tem capacidade ou não de absorver a luz visível, tá? E uma informação muito interessante, antes de eu te contar esse segredo, é você ter em mente que, para a eficiência máxima numa célula solar, o valor teórico desse parâmetro é de 1,4 eletronvolts. Então, de cara, observando esse gráfico, você percebe que eu coloquei uma linha lá para representar, né, a posição do bandgap do silício cristalino, da energia do bandgap do silício cristalino, que está próximo de 1 eletronvolt, e coloquei também uma linha que representa a posição do valor do bandgap para o iodeto de chumbo e metilamônio, que é aquela perovskita mais bem sucedida, que traz aquela eficiência gigantesca, né, que contribuiu para aquela evolução rápida que eu te contei antes. E o bandgap dessa perovskita em específico está em torno de 1,5 eletronvolts, né? E ainda para comparar, você vê lá em cima, entre 3 e 4 eletronvolts, o bandgap do niubato de potássio, né? Então, você vê aí como realmente esse material não tem praticamente habilidade nenhuma para absorver energia na região visível, né, da radiação eletromagnética. E o grande segredo, no fim das contas, é você justamente se valer do fato de que o nióbio é um metal, é um íon de alta valência. Nióbio tem estado de oxidação 5+, naturalmente. Então, um método muito eficiente para reduzir o valor da energia do band gap é justamente trocar parte desse nióbio na estrutura desse material, na estrutura dessa perovskita, para um outro elemento, por exemplo, um metal de transição com estado de oxidação muito baixinho. Então você pode ver ali que há alguns materiais que atendem bem a essa questão, né? Esse método funciona muito bem. Então você vê ali em 2013 uma composição que eu listei na cor verde, né? Em 2018 tem uma composição ali na cor roxa, e em 2019 tem duas composições.
uma composição numa cor rosa bem clarinha, bem próxima ali de 1 electronvolt, e uma outra composição próxima ali de 1,5 electronvolts, numa cor mais amarronzada, né? E você vê que o nióbio, em todos esses casos, foi substituído parcialmente por um elemento de transição com estado de oxidação muito baixo, né? Nesses casos em específico foi níquel 2+, ou manganês 2+, tá? É claro que esse gráfico, ele representa só uma tendência. Para a gente fazer uma análise mais profunda, a gente precisaria olhar cada um desses materiais, cada um desses pontos, caso a caso, porque em alguns deles, o método de fabricação que foi usado para produzi-los difere e isso tem influência. E se você percebeu também, existe uma diferença em relação ao potássio, né? Você vê que parte do potássio às vezes foi substituído por bário, ou por bismuto, ou por sódio, não é mesmo? Mas essas questões são questões que a gente pode discutir numa outra aula, né, com um pouco mais de detalhe, tá certo? E, portanto, para você não esquecer, por que o nióbio pode ter, então, né, potencial para se tornar um recurso estratégico em geração fotovoltaica, é justamente o fato de você se valer do fato dele ser um íon, né, de alta valência, né? E é por isso que você tem a possibilidade, portanto, de combinar um metal de transição com um estado de oxidação muito baixo. Quando você introduz esse metal de transição com um estado de oxidação menor, simultaneamente, né, você vai introduzir uma grande quantidade de vacância de oxigênios na estrutura, e é essa combinação, né, que vai, portanto, resultar num band gap bastante reduzido. E isso, portanto, que vai ampliar, né, o potencial de se, portanto, aplicar esses materiais em células solares, porque eles vão ter, portanto, potencial para ter alguma atividade fotovoltaica, tá? Por fim, mas não menos importante, eu sou Guilherme Cordeiro, como eu disse lá no início dessa aula, e eu ajudo você, que é gestor, que é gestora de pesquisa e desenvolvimento, a justamente criar um novo óxido à base de nióbio que seja bastante sensível ao espectro visível da radiação eletromagnética, para que você, seu time e sua empresa consigam realmente inovar a camada, a camada ativa, né, a camada fotoativa de uma célula solar de perovskita. E o que me move, né, a fazer isso todos os dias é justamente o meu propósito, né, de transpor ideias para superar desafios e transformar vidas. E é por isso que eu venho buscando, na prática, exercer esse propósito ao inovar processos e produtos justamente para melhorar a qualidade de vida e ambiental. Se você gostou desse conteúdo, se você aprendeu alguma coisa nova, aproveita para deixar o seu like. Se você tem dúvida ou se você quer trazer mais informação que vai ajudar justamente a agregar mais valor a essa aula, aproveita para comentar aqui embaixo e não deixe, né? Aproveita para compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga que se identifica muito com esse tema. Então fica aqui um abraço para você e a gente se encontra em uma próxima.